Mais um DRCast começando, seja bem-vindo, seu podcast sobre saúde física, emocional e qualidade de vida. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, como prevenção. Então você que tem o intuito de se cuidar mais no ano de 2025, tá no podcast certo. E eu sei que muitas vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo dessa palavra, câncer. Mas é uma doença que pode ser prevenida e é por isso que eu convidei uma pessoa especialista no assunto para falar sobre isso e gerar esperança dentro do seu coração, para a sua família, para os seus amigos. Então não sai desse podcast que é o certo para você. Pode rodar a vinheta. Nosso convidado de hoje é um médico cirurgião oncológico, Dr. Manuel Neto. Ele que trabalha no ITC e também na Oncomed. Seja muito bem-vindo, Dr. Manuel, para falar sobre um assunto que eu acredito que você ama falar o tempo todo, não só executar, né? Seja bem-vindo. Oi, Dani. Obrigado pelo convite a estar aqui junto para falar um pouco sobre esse tema aí, né? Desmistificar um pouco esse tema aqui nesse podcast para os seus telespectadores, tá? Eu acho que as pessoas ficam um pouquinho nervosas na hora de falar sobre esse assunto, né? Porque gera um medo quando a gente fala sobre câncer. Ah, o câncer, alguém teve câncer, ou conheceu alguém, ouviu falar que levou ao óbito e tudo mais. Só que a gente também não fala, ou não ouve muito, falar dos casos positivos, da esperança que existe no tratamento do câncer e também na prevenção, né, doutor? Sim, sim. Ainda tem um estigma muito grande sobre essa doença daí, tá? Então, muitas vezes a gente ouve falar o quê? Dos casos que, infelizmente, não evoluíram bem, que aconteceu algo ruim, que foi a óbito. Mas os casos que foram solucionados, que operaram, que muitas vezes não precisaram fazer nenhum outro tipo de tratamento, que a cirurgia resolveu. Temos muitos pacientes que eu acompanho, que eu tenho, que passaram por isso, fizeram a cirurgia, fizeram todo o tratamento e hoje levam uma vida normal, entendeu? Está trabalhando, está fazendo suas atividades, viaja, passeia, atividade física e não tem nenhuma limitação. Tá? Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Manuel Neto, o pessoal conhecer um pouquinho o seu trabalho, qual foi a sua paixão quando escolheu a cirurgia oncológica, que hoje é a sua área de atuação. Conta pra gente como é que foi isso na sua vida. Ah, sim. Bom, eu fui formado em 2010, né, pela Universidade de Cuiabá, a Unic, e no meu primeiro ano da minha residência, em 2011, durante um estágio de oncologia, eu comecei a ter um carinho especial, um contato com esse tipo de paciente, o tipo de cirurgia, então isso me chamou muita atenção, foi me apaixonando pelo esse processo. E aí, com isso, eu resolvi fazer minha especialização em cirurgia oncológica. Tá? Foi basicamente ela que escolheu, né? Foi ela que me escolheu. Foi assim, no primeiro momento, não era, vamos dizer assim, a minha primeira opção, né? Não comecei minha residência falando, vou ser cirurgião oncológico. Mas durante a residência, eu tive uma afinidade muito grande por essa área, entendeu? Eu me apaixonei. Então, optei em fazer essa área que, vamos dizer assim, né? Tive esse encanto, entendeu? Tanto com a cirurgia e tanto com os pacientes também, com os cuidados que ele precisa ter, com a atenção que ele precisa ter. E você acaba, né, doutor, conhecendo toda a família, porque quando se trata dessa doença, eu acredito que a pessoa basicamente está sempre acompanhada, os familiares estão sempre juntos, ou não exatamente? Na maioria dos casos, a gente recebe uma grande quantidade de familiares que tem isso daí. Então, eu lembro alguns pacientes mais antigos, leva todos os filhos. Então, eu falo assim, um consultório chega a ficar até cheio, né? Que todo mundo quer saber como que está o estágio da doença, o que será feito, o que vai acontecer. Então, vem todo mundo da família mesmo, né? Para poder tirar essa dúvida daí, né? Porque para o próximo passo, né? Então, é bom que a gente sempre esclarece bem para a família sobre isso. E tem quanto tempo já que o doutor está atuando na cirurgia? Na parte de cirurgia oncológica já tem mais de 8 anos que eu trabalho nessa área daí já. Tá? Tanto no nosso Sistema Único de Saúde, né? No SUS, no ITC, e tanto no sistema privado também na Oncomed. Vamos começar com uma pergunta. Como surge o câncer? Porque eu vejo, assim, várias pessoas querendo correr disso, às vezes vê na genética que alguém teve, aí tem gente que fala do açúcar, da alimentação, da prática de atividade, o cigarro, mas assim, como exatamente o câncer, o que ele é, como ele surge? Então, a maior parte dos nossos cânceres, a gente fala que é o quê? Que é um caso
é esporádico. O que quer dizer isso? Com o passar da idade, a gente vai desenvolver, tá? Não é um fator genético, tá? Cerca de 10% somente que é um fator genético, que são aqueles pacientes mais jovens, abaixo de 40 anos, tá? Então, pacientes principalmente acima de 50 anos que vão desenvolver um câncer é devido à idade, tá? Que é um câncer que a gente fala esporádico. Então, Tá assim, não certo? tem exatamente. Passou dos 50, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Por quê? A gente tem os fatores externos que começam a influenciar muito. O que seriam os fatores externos? Obesidade, sedentarismo, então, paciente que fuma, uso de bebida alcoólica. Então, esses fatores externos, tá? Acabam agravando o quê? A alteração celular nossa, e por isso que vira câncer. Tá, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Passou ali dos 50 anos, eu acredito que devido aos nossos hormônios, né, que vai sofrendo ali, que a gente vai indo pra velhice, encaminhando. Principalmente que a gente come. Tá, entendi. Tá, Entendeu? passou dos 50 anos, dá aquele risco, porém, se eu tenho bons hábitos alimentares, pratico atividade física, não consumo Não muita bebida fuma, alcoólica não- ou não bebo, não fumo, eu tenho maior chance de não desenvolver o câncer. Isso, tem uma maior chance. Pode desenvolver? Pode, tá? Uhum. Apesar que as pessoas podem ter todos os hábitos saudáveis, ainda ela tem a chance de desenvolver o câncer. Por quê? A nossa célula, ela desde quando a gente nasce, ela sempre está em multiplicação, em renovação, Uhum. tá? Então, durante o transcorrer da nossa idade, quanto maior a nossa idade, essa célula já vai multiplicar muitas vezes. Então, ela multiplica, uma célula morre e vem as células novas. Toda vez que ela vai multiplicando, existe a possibilidade de uma dessas multiplicações, dessas divisões dela, dividir de uma forma errada. E quando ela começa a dividir de forma errada, aí que pode surgir o câncer. Então, por isso que com a idade, a gente vai ficando mais velho, dependendo da idade, a chance dessa célula que já multiplicou muito, ocorrer uma falha maior. Tá? E não tem como dizer qual seria o câncer nesse caso, de uma pessoa mais saudável, de uma pessoa que só passou dos 50 anos, mas tem hábitos saudáveis a vida toda. Aí, tipo, normalmente é o câncer tal. Não tem. Isso. A gente tem os exames de prevenção que já estão pré-estabelecidos já, né? Mulher, o câncer de mama, né? Tem que fazer mamografia já a partir dos 40 anos. Homens e mulheres acima de 45 anos têm que fazer a colonoscopia, tá? Para fazer um rastreio de câncer coloretal. O homem também tem que fazer o exame de próstata, incluindo o PSA acima de 40 anos. Então, a gente já tem alguns exames que já são pré-estabelecidos para a gente fazer esse rastreio. A mulher sempre fazer o exame ginecológico, né? Anualmente, né? Então, a mulher, atividade sexual, já teve uma atividade sexual, não importa que já está sem atividade sexual. Tem que fazer o exame ginecológico para ver se tem um câncer de colo de útero. Então, esses daí são os exames que a gente fala de prevenção, que sempre tem que sempre tá tendo que ser realizado. Tá, mas esses, no caso, Dr. Manuel, eles são os mais recorrentes, né? Isso. Então, são os que até a mídia bate mais ali Isso. para poder fazer, de prevenção e tudo mais. São os mais Aham. normais que acontecem em Isso. grande escala. Sim, sim. Na mulher, né, o de mama em primeiro lugar, no homem de próstata, tá? E depois a gente tem os tumores do colo, intestino grosso, que são geralmente o segundo mais comum, tá? Entre Entendi. homens e mulheres. A mulheres ainda a gente tem um câncer de colo de útero também, que está diminuindo a incidência, tá? Por causa principalmente da vacina do HPV, tá? Mas ainda a gente ainda tem uma incidência alta no nosso país. No começo, quando o Dr. Manuel estava falando, foi batendo um pouquinho de desespero, porque fala depois de 50, nossa, todo mundo vai ter e tal. Mas também vem a solução, que é o autocuidado. Assim como a gente cuida tanto, eu vejo da nossa pele, do rosto, do cabelo, né? As mulheres se cuidam bastante também, os homens têm se cuidado cada vez mais. Então, tem um protocolo também para a parte interna do nosso organismo, que vai sofrendo com o passar dos anos. E isso é normal. Por isso que essa bateria de exames deve ser respeitada nas suas idades corretas. Hoje, pelo sistema de saúde único, ele oferece esses exames? Oferece, entendeu? A gente consegue sim solicitar esses exames de rastreio, tá? Que qualquer médico pode fazer esse rastreio, tá? Então, você indo numa unidade básica de saúde, uma colonoscopia acima de 45 anos pode ser realizado, a mulher, a mamografia pode sim ser realizado, o exame de sangue, o PSA no homem também pode ser realizado também, tá? A outra dúvida é que o doutor falou das célulazinhas que elas vão sofrendo uma mutação. Uhum. Todos os câncer, todos eles são dessa maneira? Porque existe até o no sangue, né? O de pele, todos trabalham dessa forma?
Isso. Então a gente tem vários tipos de câncer, né? O câncer também que a gente fala do sistema linfático, né? Que são os linfomas, tudo, que é um outro tipo mais específico, né? Que a gente não vai abordar hoje. E Uhum. temos câncer de sistema sólido, né? Como intestino, mama, fígado, tudo isso daí é de uma origem. Porque a gente tem células, são células diferentes de uma parte do corpo para outra, mas são células. E essas células acabam se dividindo. Então, durante uma dessas divisões, tá? Ocorre essa alteração genética daí. Uma grande parte do nosso corpo consegue reconhecer e destruir essas células antes de virar câncer. Só que com o tempo, com o passar de idade, essas destruições acabam não ocorrendo. E essas células vão crescendo cada vez mais até desenvolver o câncer. Não é uma alteração, são várias alterações que tem que ter essa célula até poder virar um câncer. Então, até arrumando uma frase que, né, que foi falada por mim, né, que todo mundo vai ter o câncer. Mas Aham. acima de 50 anos, existe a possibilidade de desenvolvermos um câncer Ou seja, daí, tá? o Não é que cuidado. todo mundo vai ter, mas existe a possibilidade, a gente tem que evitar isso, cuidando da saúde. E existem infinitas formas de cuidar De dessa cuidar, de saúde após os prevenir isso daí. 50 anos. Isso. Tá. Aí a gente falou sobre o surgimento e tudo mais. Pode ser que venha aquela ideia de, se já acima dos 50 anos isso pode acontecer e tal, então não tenho nada a ver, eu vou continuar bebendo, vou continuar fumando, vou continuar me alimentando de qualquer jeito, porque tem esse pensamento ainda. Sim. É muito mais agravante. Explica pra gente A gente não tem que esperar chegar aos 50 anos para cuidar da saúde, tá? Então, tudo que a gente faz, vamos dizer assim, desde a nossa juventude, tá? Da nossa parte de adultos jovens, né? Até os 50 anos, a gente vai colher. Então, é o nosso hábito que vai acostumar. Se você não tem hábito de comer bem, de fazer atividade física, de cuidar da sua saúde antes, provavelmente não vai ser aos 50 anos que você vai criar uma mentalidade de que vai agora mudar totalmente seu estilo de vida que você já fez por 50 anos, tá? Uhum. Então, a gente tem que já criar esses hábitos desde cedo. Por quê? Não adianta você ser uma pessoa sedentária, obesa, nossa gordura abdominal inflamatória, que propicia também a liberar substâncias que pode ajudar a desenvolver câncer do nosso aparelho digestivo, você esperar chegar aos 50 anos para querer emagrecer se você ficou 30 anos sofrendo já um estímulo já. Uhum. Então, por isso que é o ideal, quanto mais cedo, quanto mais jovem a gente puder conscientizar e manter hábitos saudáveis, alimentação, evitar o cigarro também, que predispõe a vários tipos de câncer também, tá? Isso daí vai ajudar a gente futuramente não colher isso, tá? E aqui a gente sempre fala sobre os hábitos saudáveis, alimentares também, que vai fazer com que a gente tenha um estoque de massa muscular. Caso Isso. algo aconteça que necessariamente não é essa doença, mas qualquer outra na nossa velhice, requer que a gente tenha esse hábito saudável desde a juventude para aguentar, às vezes, uma cirurgia. Não é nem por conta dessa doença, por qualquer outra, a gente precisa ter ali um estoque de benefícios que foram adquiridos com os anos, né, doutor? Isso. Então, tem muitas cirurgias que são que a gente fala cirurgias de grande porte, que são cirurgias longas, que o paciente acaba ficando um pouco mais tempo acamado, movimenta pouco. Então, o paciente que já tem uma pouca reserva de massa muscular, ele acaba tendo uma dificuldade depois numa recuperação no pós-operatório. Ele acaba, vamos dizer assim, sentindo mais a cirurgia. Ele tem uma recuperação até muitas vezes mais lenta, tá? Uhum. Então, por isso que é importante você ter uma atividade física regular, fazer uma alimentação saudável, manter o peso, tá? O ganho de peso com o passar da idade também não é uma coisa muito boa, tá? Então, esse acúmulo de peso na nossa barriga, né, circunferência abdominal, isso não é muito bom, não. Isso daí inflama o nosso corpo, tá? Então, a gente tem que evitar isso. O doutor falou sobre os vários tipos de câncer, né? E hoje você resolveu focar apenas na parte gastrointestinal. É isso? Hoje a sua área de atuação é gastrointestinal. Isso, a maior parte hoje em dia está sendo esse enfoque na parte que a gente fala gastrointestinal, que é o aparelho digestivo, tá? Que é a parte que a gente engloba desde o esôfago, tá? Pega o estômago, o intestino, tanto o intestino delgado, o intestino grosso, o pâncreas. Então, é toda essa região daí, que já é uma região ampla, já que a gente está resolvendo fazer, né, vamos dizer assim, um enfoque, né? Tentar ser especialista, né? A gente sabe, quanto mais a gente mexe com uma coisa, maior a nossa habilidade, maior a nossa capacidade
de ter êxito e evitar até mesmo complicações para os pacientes. E sempre surgem novos estudos, novas tecnologias, e aí aprimorando sempre para a mesma região ali, com maestria. Seria isso, né? Isso, entendeu? Então a gente tenta buscar onde que a gente trabalha, tem vários especialistas de cada parte, então a gente agora, a minha parte ficou mais essa parte do aparelho digestivo aí, que eu estou me dedicando, fazendo curso de especialização, tudo, para cada vez mais trazer bom resultado para os pacientes. Quando a gente falou sobre o câncer, a gente falou sobre a mama, próstata, que são os mais comuns e tudo mais. Mas assim, o câncer ele pode surgir em qualquer parte do corpo, por exemplo, no dedo. Existe câncer do dedo. Isso, a gente da panturrilha. Temos câncer ósseo, entendeu? Que a gente pode pegar em qualquer parte do osso também, entendeu? Tem alguns tipos de sarcoma, que são músculos também, que acabam envolvendo também, tá? Então, a gente tem tumores que podem desenvolver várias partes do corpo. Tem tumores do sistema nervoso central, pulmão, entendeu? De cavidade oral também, de boca, língua, tá? E cada um desses seria também daquilo que a gente falou após os 50, ou cada um deles tem maior predisposição devido a cada hábito? Isso, a gente ou tem genética? A gente tem alguns tumores aí que também são mais comuns na parte da pediatria, né? Mais parte de criança também, tá? Que a gente tem um foco diferente daí, né? Mas tem tumores que já são mais comuns em crianças, que a gente fala infanto-juvenil também, tá? A minha área de atuação acaba sendo mais adulto, tá? Então a gente acaba não tendo muito contato, mas tem alguns subtipos de tumores que aí sim são mais em crianças. Paciente jovem, 12, 13, 14 anos, já são mais infanto-juvenil que a gente fala mesmo. Vamos pedir para colocar aquela imagem que nós trouxemos da sua parte gastrointestinal, que é onde a atuação do Dr. Manuel. E também isso daqui que eu acho que são as célulazinhas, né? Isso. Então, mostrando aqui no enfoque, né? A gente tem o esôfago, né? Que é que faz traz a comida, né? Da nossa cavidade oral da boca até o estômago, tá? Que a gente tem os tipos de tumores lá, que muitas vezes pode ser por causa de cigarro, principalmente também do esôfago, tá? Em alguns casos também um refluxo pode ocasionar também tumor de esôfago, tá? Então a gente tem essas duas principais causas. Entendi. Aí a gente tem os tumores de estômago também, tá? Que muitas vezes a gente tem desde aquela bactéria H. pylori também, né? Que acaba sendo um dos fatores, tá? Excesso também de bebida quente também, principalmente chimarrão, tudo que além de estômago pode dar de esôfago também, tá? Sério? O uso de bebida quente também, tá? É predisposição principalmente para esôfago também, tá? Então a gente tem isso daí também. A gente tem o nosso aparelho, um intestino delgado, tá? Que pode surgir algum tipo de tumor. Pequenininho aí? É esse pequenininho aqui, central, tá? E o intestino grosso, que são divididos em várias partes, tá? Que ele começa do nosso lado direito do corpo, ele chega até aqui onde estaria o fígado, vai para o lado esquerdo e ele desce até sair pelo ânus, tá? Embaixo a gente já denomina o reto e ânus. Reto tem tipo de tumor e o ânus também tem outro tipo de tumor também, tá? Então a gente tem todas essas subdivisões de todo o aparelho digestivo. Da sua área. Isso. Ali, vamos começar ali em cima rapidinho, na parte do esôfago, né? Vamos supor, a pessoa sabe que ela fumou a vida inteira, às vezes fuma até hoje, após os 30 anos, tá com 30 anos, 40 anos. Já tem que passar, marcaria com um clínico? Como que funciona? Não, eu quero saber, porque eu fumei mesmo muito tempo e eu quero saber. Isso, então o tumor de esôfago ele é um tumor que a gente já pega mais avançado. Por quê? Muitas vezes o paciente, principalmente o paciente que tem um poder aquisitivo menor, muitas vezes ele não tem o hábito de ir no médico. Então o que acontece? Ele começa a comer a comida, ele sente um entalamento, a comida não desce, então ele começa a beber água. Começa a beber água e muitas vezes fala, não, era uma comida seca. Ele começa a inventar essas desculpas aí, achando que é comida seca, vai bebendo água, chega algum momento ele vai ver que a comida entala, que ele vai ter que vomitar. E aí não tá doendo ainda, não só tá incomodando. Doendo. E aí ele vai lá, começa a fazer a comida batida. E aí ele começa mais comer comida batida, tudo, aí ele começa a perder peso. E aí geralmente algum familiar, algum conhecido, pergunta pra ele, né, que tá perdendo peso, tudo. E aí que ele vai procurar o médico. E aí quando chega esse momento, um tumor já tá meio avançado já. Não tá passando nem comida. Então muitas vezes a gente tem que fazer até uma cirurgia para colocar uma via alimentar para ele. Um caninho para ele alimentar, vamos assim dizer. Porque ele já não vai estar conseguindo, vai estar muito emagrecido, muito fraco, tá? Então o tumor de esôfago, ele praticamente na parte inicial dele, não dá sintomas.
Então, muitas vezes o paciente vai fazer uma endoscopia por causa de uma dor de estômago, acho que é uma gastrite. E aí, quando faz a endoscopia, acha a lesão no esôfago. E aí acaba descobrindo esse câncer de esôfago daí muitas vezes. Então, muitas vezes, assim, o paciente foi lá para uma outra queixa, uma queixa de gastrite, acho que excesso de café, tudo. E quando for ver, era um tumor de esôfago que estava iniciando, que ele não tinha sintomas. Então, muitas vezes o tumor de esôfago, ele, nesse estágio inicial, é assintomático. Acha por algum outro motivo que ele foi fazer o exame. Entendi. Entendeu? E já nessa região ali do intestino, esses menores, como que chama mesmo? O intestino delgado. Delgado. Tá? O intestino delgado, ele é mais incomum de ter câncer. De todos que a gente falou aí, esôfago, estômago, intestino delgado e cólon, ele é o menor que tem. Tá? O que a gente tem maior incidência é o do intestino grosso, é o colo, tá? Que a maior parte dos nossos tumores é lá. Mas é intestino mais grosso. por conta da bactéria, que seria tão mais natural assim, ou não tem uma explicação muito... Não é muitas vezes por causa de bactéria, assim, né? Nosso intestino grosso, a gente tem bastante bactéria mesmo lá, né? A parte onde que a gente tem o intestino fino, ele tem bastante líquido, né? E lá aqui é onde que tem as formações de fezes, tá? Então, assim, lá tem bastante absorção de água, tudo, pra gente fazer o bolo fecal. Então, não é essa bactéria que tem lá que vai acabar produzindo isso daí, não, tá? Como a gente falou, a maior parte dos tumores no intestino grosso é pacientes mais idosos, tudo, que por causa desse defeito de multiplicação que a gente vai vendo ali nas células, não é um defeito, vai fazendo 2, 3, 4, são vários defeitos que tem que fazer, várias alterações para aí sim poder virar o câncer. Em todo esse processo, o nosso corpo ele pode identificar e eliminar essas células. Por isso que muitas vezes a gente não desenvolve câncer por causa disso. O nosso corpo resolve, entendeu? Mas em alguns casos, o corpo não identifica e acaba continuando tendo essas multiplicações até a célula virar um câncer, tá? Mas, assim, o intestino grosso, principalmente, assim, nosso hábito alimentar, entendeu? Excesso de comida condimentada, onde a gente come comida muito industrializada, excesso de carne vermelha também, né? Excesso de gordura, a nossa população, o açúcar, a nossa população também, a obesidade aumentou muito, tá? Pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1, 2, é muito alta a nossa incidência daí. Tá. E, doutor Manuel, o álcool, ele interfere na parte gastrointestinal ali em relação ao câncer? Isso, o álcool também é um dos fatores, tá? Porque como a gente fala, né? É uma doença multifatorial. Não é o álcool, não é o tabagismo, não é só o sobrepeso. É o sobrepeso, o sedentarismo, o álcool, a alimentação. Então, você vai juntando esses fatores, faz uma soma e você imagine tudo isso agredindo a sua célula. Então, a célula não aguenta, tá? Então, são esses fatores. Geralmente, né, a gente fica falando, se eu só cortar o álcool, se eu só cortar o cigarro. Não. Você tem que adequar tudo isso. Tá? A gente falou da transformação das células e que vai perdendo com o tempo, né? Assim como existe a reposição hormonal na fase da menopausa, os homens também, andropausa, não teria alguma reposição hormonal que ajudasse essas célulazinhas a aguentarem firmes ali mais um pouquinho de tempo? Não tem não, tá? Na verdade, sim, a gente tem que tomar até cuidado. A gente sabe que alguns cânceres, principalmente de mama, eles são hormônios sensíveis, então a gente não pode fazer nem até reposição hormonal, né? Então a gente tem que tomar até cuidado em alguns tipos de câncer relacionado à relação hormonal. Mas ainda não existe nenhum remédio assim, nenhum hormônio que vai falar, vamos dar esse remédio daí que vai ajudar isso daí, tá? Em dia eu acho que com o avanço da medicina, com a nossa tecnologia, talvez a gente chegue a esse ponto daí futuramente. Tomara. Não só como tratamento, mas também prevenção. Já pensou fazer um exame, você entra tipo numa cabine, aparece ali tudo, que do dedinho, mindinho até o fio de cabelo, né? Porque hoje não tem que fazer vários exames. Tem que fazer vários exames, entendeu? Para poder achar, entendeu? Então a gente não tem esse exame aí, tá? Muitos pacientes até perguntam, doutor, tem algum exame de sangue que detecta o câncer precocemente? Não tem. Porque o pessoal muitas vezes confunde, doutor, meu amigo fez um exame de sangue e quando tinha câncer ele deu alterado. Por quê? Porque ele já tinha o câncer. Não é que esse exame ia falar, opa, esse exame veio alterado, então ele vai desenvolver câncer. Muitas vezes a gente tem uns marcadores tumorais que a gente fala, que eles são para ver e a gente acompanhar durante o tratamento, tá? Então o paciente acha que com esse exame de sangue ele vai saber se vai ter câncer ou não.
Esse daí não. Esse daí já há pacientes que tem que acaba muitas vezes alterado ele. Ok. A gente tem um quadro de perguntas e respostas aqui, onde nós fazemos perguntas que são as dúvidas da maioria das pessoas que seguem a gente. E o doutor vai respondendo. Podemos começar? Podemos. Primeira pergunta: quais são os tipos mais comuns de câncer gastrointestinal e como eles se diferenciam? Isso. Então, até como a gente já falou, falou né? O câncer mais comum do nosso sistema gastrointestinal, do aparelho digestivo, é o cólon, depois seguido de estômago, tá? Então, a gente tem uma incidência alta de cólon, é o que a gente falou, segundo mais comum em homens. Na mulher, dependendo da região do Brasil, é o segundo ou terceiro, só perdendo para o colo de outro. Mas a gente já conseguiu, no último levantamento do INCA, já o tumores já até de cólon já passou, já virou segundo lugar já na maioria dos lugares já, tá? Então aumentou muito a incidência, mas também muitas vezes é pelo quê? Pelo acesso. A população está tendo mais acesso ao exame, tá? Então a gente muitas vezes está conseguindo fazer o diagnóstico. Se a gente for ver há 20 anos atrás, uma colonoscopia era mais difícil a gente conseguir fazer no nosso sistema único de saúde. O acesso da população era um pouco mais difícil. Então, hoje a população está tendo mais acesso também a esses exames. E a gente fazendo maior quantidade de exame, a gente consegue detectar. E muitas vezes de uma forma precoce e conseguir resolver isso, tá? Falando sobre exames, vamos explicar um pouquinho o que é a colonoscopia, né? Colonoscopia, isso. Que ela é feita por baixo. E o do esôfago é algo por cima. E a endoscopia é por cima, tá? Então, assim, a colonoscopia é um exame feito com sedação, tá? Que muitos pacientes acabam não gostando de fazer. Por quê? Porque tem que fazer todo um preparo. Você toma uma medicação para limpar o intestino, tá? O intestino tem que estar limpo, não pode ter fezes, para o médico colonoscopista poder entrar com o aparelho pelo ânus e poder ver se tem algum pólipo, se tem alguma lesão, tá? Que vai precisar retirar. Então, se ele não fazer esse preparo adequado, muitas vezes pode ter alguma lesão e o médico não conseguir ver. Então, por isso que tem que fazer o preparo. Esse preparo, o paciente muitas vezes passa a noite inteira no banheiro, tem muita diarreia. Então, tem paciente que eles preferem não passar por isso, não querem fazer o exame. Ele é um pouco mais incômodo. Diferente da endoscopia. A endoscopia você faz o jejum, 6 horinhas, só fez o jejum, vai lá, fez a endoscopia, pronto. Então, a coluna, o preparo, então eu vejo muitos pacientes com um pouco de resistência, tá? Então, a gente tem um pouquinho. Mas agora, a gente vê que a população já está mais consciente, já está aceitando mais realizar esse exame daí. Só mais uma dúvida antes de tirar isso aqui. Quando a gente fala o câncer do reto, é essa parte até aqui? Menos ainda. É bem só até aqui, assim, mais até aí mais ou menos, tá? Mais ou menos aí até 15, 16 centímetros que a gente fala da borda anal. Entendi. Tá? Aí daqui pra lá já é o intestino grosso. Aí já é o intestino grosso, que a gente vai dividindo ali naquela partezinha ali que forma meio que um S aí que você apontou. É o sigmoide. E aí a gente vai invertendo as ordens. Entendi. Tá? Próxima. Existe uma ligação direta entre hábitos alimentares e o envolvimento de câncer no trato digestivo? Sim, a alimentação é importante, né? O que a gente come, tá? É fundamental. Então, assim, como a gente já citou, né? Alimentos muito industrializados, tá? Que a gente hoje em dia acaba consumindo muito, né? Na correria do dia a dia, tá? Então, a gente prefere essas alimentações mais fácil, aí né? mais fácil, tá? Que muitas vezes é tudo industrializado também, tá? Fast food, né? Passar aqui que tá pronto. Excesso de carne vermelha também, tá? Excesso de comida que tenha muito teor de gordura também, porque aí você vai ter um ganho de peso também, tá? Isso daí vai trazendo vários malefícios, né, pra gente, né? Então, a gente tem que alimentar, não podemos exagerar em nada, né? O hábitos saudáveis, tentar ingerir uma maior quantidade de verduras, legumes, tá? Água, beber então, bastante, né? líquido, a ingestão de líquido, né? Eu falo, 3, 4 litros para os pacientes. Eu pego bastante no pé. Tem que beber bastante água, tá? É importante o uso da água, vamos dizer assim, né? A água trabalha no nosso aliado daí e alimentação saudável, tá? Eu falo, podemos comer de tudo, mas com equilíbrio. Próximo.
Quais são os sinais e sintomas iniciais que podem indicar um câncer gastrointestinal? Porque daí já é uma pergunta mais ampla, né? Isso. Eu vou dar um foco, então, na parte do cólon retal, tá? Que é o mais comum, mais incidente, tá? Que é o do intestino grosso. Então, assim, a gente fala, é o exame de prevenção, que é um sintoma inicial, tá? Por quê? Muitas vezes, o tumor, ele começa a crescer e não dá nenhum sintoma. A gente não tem nenhum sintoma inicial. O paciente não sente dor, não tem alteração do hábito intestinal, não tem sangramento nas fezes, mas já tem um pólipo ali que está em fase de multiplicação e virando câncer, tá? Esse pólipo, ele não cresce rápido, ele demora anos para crescer. Por isso que é preconizado, independente se você tem histórico familiar ou nunca teve câncer de ninguém na família do intestino grosso, fez 45 anos, tem que fazer a colonoscopia. Por quê? Você fez a colonoscopia, o médico identificou um pólipo no seu intestino, uma elevação, vamos dizer assim, uma verruga lá dentro. Tipo um carocinho, alguma tipo coisinha. Um carocinho, vamos dizer assim, uma verruga, um termo bem assim que está formando lá no intestino. E esse pólipo, antes de virar câncer, ele vai mudando o formato dele. Começa com uma lesão de baixo grau, então quer dizer, as células têm pouco formato de câncer e eles vão virando até virar um câncer. Então, muitas vezes, já veio vários pacientes no meu consultório, o doutor fez esse exame daqui, tirou um pólipo, olha o resultado. Eu falo, olha, ainda bem que você fez. Por quê? Você poderia ter um câncer daqui a 2, 3 anos. Já era uma displasia de moderado grau, quer dizer, já estava querendo continuar formando câncer, tá? Quando falam assim, isso aqui era um tumor, mas benigno, o benigno poderia se tornar maligno ou não? Não. Então, geralmente a gente tem uns pólipos que são hiperplásicos, que a gente pega a parte do intestino que só teve as células, vamos dizer assim, deram uma crescida, tá? Mas são células normais do intestino, só que estão em formato maior. E temos as displasia, que já é querendo uma transformação para o câncer. Porque a nossa célula, ela não é uma célula normal e, como eu falei, uma única multiplicação vai virar um câncer maligno. Então, ela vai passando por processos, por displasias, que são alterações até virar o câncer. Então, muitas vezes, esse pólipo, durante esse processo de transformação, você fazendo a colonoscopia sem sentir nada, o médico colonoscopista identifica e já retira, já resolve o problema. Então, evita um câncer futuramente. Entendi. Próximo. Como o consumo do álcool e tabaco contribui para o câncer do trato intestinal? Esse a gente abordou agora, né? Isso, abordou, né? O tabaco, principalmente o álcool, né? Na parte superior, esôfago, estômago, estão muito influenciados, né? Principalmente esôfago, tabaco, tá? Isso então, falando assim, da sua área de atuação, né? Porque ainda tem garganta, pulmão, língua, principalmente, boca, né? garganta, boca, entendeu? Então, o cigarro, assim, é muito tipo de câncer do cigarro daí, entendeu? Então, o cigarro é um inimigo público nosso do oncologista daí, tá? Então, a gente, né, abomina o cigarro. Tira da vida, né? Tira da vida do cigarro, tá? Próximo. A genética desempenha um papel importante no câncer gastrointestinal. Quem está mais em risco? Isso, principalmente os tumores genéticos, a gente fica preocupado em pacientes abaixo de 40 anos, tá? Então, muitas vezes a gente faz um diagnóstico abaixo de 40 anos, a gente já alerta, né? Principalmente se tiver filhos, futuramente realizar o exame de colonoscopia, muitas vezes até mais precoce, abaixo dos 40 anos, tá? E muitas vezes também até procurar em irmãos, tudo, né? Para ver se tem alguma coisa genética. Porque muitas vezes pode ter iniciado com essa pessoa jovem, tá? A gente fala uma ligação genética muito forte, principalmente como acontece abaixo dos 40 anos, tá? Então, casos abaixo dos 40 anos, a gente já fica mais... uma atenção maior, porque pode ter um envolvimento maior. Então, muitas vezes até fazer estudos. E no mesmo lugar, por exemplo, o avô morreu de câncer no pulmão, a mãe morreu de câncer no esôfago. Então, tem que fazer um exame exatamente para essas regiões. Então, aí o que acontece? Tudo a gente fala que tudo depende da idade que começa o tumor, tá? Então, assim, doutor, meu avô teve um câncer de pulmão que começou com 70 anos. Então, assim, é por causa da idade. Não é que você vai ter um câncer de pulmão porque seu avô desenvolveu isso, tá? Então, teve vários fatores externos que seu avô sofreu,
tá? Para ter um câncer de pulmão, que talvez você não tenha. Então, a chance de você desenvolver também é mínima, tá? Entendi. Então, assim, por isso que a gente fala, agora veio abaixo de 40 anos, principalmente intestino grosso, a gente começa a fazer um estudo mais cedo dessa colonoscopia, tá? Então, tem algumas síndromes, tá? Que é síndrome de polipose e adenomatose familiar, que o paciente vai desenvolvendo vários pólipos no intestino, são múltiplos, tá? Então, isso daí pode desenvolver muito em família. Então, quando a gente tem alguém que tem isso na família, a gente investiga toda a família, vê filhos, tudo que pode passar de uma geração para outra. Ótimo. Próxima pergunta. Quais exames preventivos, a gente falou de 2 aqui, ou diagnósticos precoces são recomendados para detectar o câncer gastrointestinal? A gente falou de 2, mas teriam outros? Então, os exames são esses. Do aparelho digestivo é esse, tá? A endoscopia hoje em dia começa jovem, né, a fazer, porque todo mundo tem uma dor no estômago, uma gastrite. Então, a endoscopia tem um acesso mais rápido e o pessoal, vamos dizer assim, né, até disponibiliza para fazer mais, né? O paciente aceita mais. A colonoscopia ainda acaba sendo muito pouco difundida ainda. Então, tem vários pacientes em consultórios que passou dos 45 anos e nunca fez uma colonoscopia. Então, eu pego o paciente que vai com uma queixa e eu pergunto, já fez colonoscopia? Ai, doutor, esse exame. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu peço, faz. Aí volto, doutor, meu Deus, eu tinha um pólipo, tirou. E já volto até assustado. Eu falei, não, calma. Não era nada. Tirou. Poderia virar um câncer? Poderia, mas já tirou. Tá resolvido o seu problema. Mas, doutor, eu não sentia nada, né? Como assim eu tinha isso em mim, entendeu? Falei, realmente, não dá sintomas nessa fase inicial, tá? Então, por isso que a gente precisa. Não é um exame que faz todo ano colonoscopia. Se você fez e não tinha pólipo, é depois no mínimo 5 anos, tá? Então não é um exame que você vai fazer todo ano. E, doutor Manuel, por exemplo, a pessoa está muito preocupada porque já teve na família, mas assim, é novo ainda. Pode passar por consulta, não tem problema nenhum, né, de fazer esses Pode, para exames. esclarecimento, tudo, tá? A gente explica sobre as recomendações, né? O que é mostrado na literatura, entendeu? A gente pergunta se já tem alguma alteração de hábito intestinal. Muitas vezes evacuava, né? Ia no banheiro todo dia, já começa a ir dia sim, dia não, e não mudou o hábito alimentar. Então, tem algumas coisas que são relacionadas à mudança do hábito intestinal que também pode indicar alguma coisa, tá? E a gente acaba investigando até um pouco antes. Mas, geralmente, é 45 anos para recomendar. E esse é um podcast esse episódio, inclusive, que pode ajudar muito os filhos a prestarem mais atenção nos pais. Às vezes os pais, né, antigos, falam, vou fazer exame, que exame, não tá muito atento a isso. Você filho, você neto, você amigo da família, perguntar, já fez um exame de colonoscopia, já fez um exame de alguma coisa para saber como é que tá a bateria de exames anuais que eu acho que tem que fazer. A mulher, quando entra na menopausa também, né, já tem um médico responsável pela família. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm acesso à saúde, mais do que algumas outras que são beneficiadas, mas, como o doutor disse, tem no sistema de saúde... Sim, a unidade básica de saúde tem que oferecer isso. Então, você que faz o acompanhamento de pressão alta, diabetes, que sempre vai fazendo aquela consulta no posto de saúde, tá? Se chegou aos 45 anos, tem que ser solicitado a colonoscopia, tá? Ainda eu vejo que muitas vezes acaba, vamos dizer assim, sendo... acaba não pedindo, né? Acaba esperando o paciente ter um sintoma, tá? Então, quando o paciente tem um sintoma aí, que vamos fazer o exame. Mas quando chegou o sintoma, já virou câncer. Eu não tô mais prevenindo, tá? Eu tô fazendo um rastreio, assim, já a chance do paciente ter um câncer é muito grande, porque ele já tem os sintomas. Então, para ser prevenção, eu tenho que fazer muitas vezes antes do paciente sentir alguma coisa, tá? Então, é responsabilidade, você tá no posto de saúde, solicitar o exame para descartar. Veio normal? Escreve no prontuário só depois de 5 anos que o paciente vai fazer. Vamos supor, um paciente que vai regularmente, uma mulher que vai regularmente ao ginecologista, ou se cuida, tem uma médica que faz uma bateria de exames anuais. Através desses exames normais ali, em comparativo, consegue mensurar que alguma coisa está acontecendo no organismo? Será que não tem nenhum que apareça? Não que apareça como câncer, mas falar, olha, tem alguma coisa aqui realmente que pode ser. Através de um exame? Então assim, muitas vezes o exame, vamos a parte ginecológica, né? Então muitas vezes a mulher sempre faz o quê? O ultrassom da mama, mamografia, um ultrassom transvaginal,
isso acaba sendo mais específico para esses determinados órgãos, né? Então, ultrassom transvaginal vai ver possível câncer de ovário, de endométrio, né? Então, são dirigidos daí que acaba não vem do nada no intestino, tá? Então, são exames que acaba procurando nessas áreas. Entendi. Ultrassom de mama e ultrassom transvaginal para ver mais útero e os ovários. E não vai dar alteração num exame de sangue, por exemplo. Como eu falei, então, a gente tem os marcadores tumorais, mas se ele vir alterado, muitas vezes, além do câncer já estar presente, ele muitas vezes pode até estar disseminado para dar um valor muito alto. Então, não é um exame que a gente usa para prevenção, tá? Ok. Próxima pergunta. Essa próxima pergunta é em relação a infecções e bactérias com o câncer de estômago. A gente falou sobre a bactéria comum, né? Infecções também, caso desenvolva algum tipo de infecção, isso pode acarretar numa piora ou desenvolver ali essa mutação das células para virar um câncer? Isso, então hoje em dia lá, apesar que a gente tem aquela bactéria chamada Helicobacter pylori, né? Hoje em dia a gente acaba ainda fazendo tratamento, né? Para essa bactéria aí, tá? E outra coisa também, a gente diminuiu o uso dos omeprazol, pantoprazol, os protetores gástricos. Antigamente era passado muito contínuo, tá? E eles aí também descobriram que essas medicações aí, com o passar dos anos, você dando muito tempo ininterrupto, sem parar, você acaba também propiciando o paciente a virar um câncer, tá? Por quê? Essas medicações, eles inibem totalmente a produção de suco gástrico. Então, ele faz uma acloridria. Então, assim, fica sem o suco gástrico natural. A gente é normal ter, entendeu? Então, se a gente tá numa fase de gastrite, tudo, a gente toma, tá? O omeprazol, o pantoprazol, essas medicações aí, em determinado tempo, 60, 90 dias, a gente interrompe, deixando o corpo normalmente já se recuperar, já ter tratado isso daí, tá? Antigamente o pessoal tomava 2, 3, 4 anos seguidos dessas medicações aí também, tá? Que não é recomendado hoje em dia mais fazer isso. Então a gente passa um tempo de tratamento. Principal fator, evitar café, entendeu? Evitar coisas ácidas que podem atacar, né, a gastrite. Então é a alimentação. Não adianta você ficar tomando medicação e ficar ingerindo uma grande quantidade de café, refrigerante. Viver estressado. Viver estressado, hoje em dia, eu acho que é até mais difícil, né? Tem que viver menos estressado, né? Hoje em dia, viver sem estresse é muito difícil, né? Da nossa sociedade. Mas diminuir o estresse, né? Ter um tempo para você, né? Tentar desestressar, né? Ter aquele tempo que você pode dar uma desligada do mundo, né? Até que ajuda, né? O mental também, né? O psicológico é muito importante durante o tratamento. A gente fala aqui também no podcast sobre espiritualidade, da gente ter o nosso momento de ligação com Deus, independente da religião de cada um que está assistindo a gente, mas de crer na esperança que existe nesse mundo espiritual que acalma a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções também, porque o nosso corpo fica arrebentado quando a gente guarda demais emoções ruins aqui dentro, né? Isso é verdade, isso é verdade. A gente tem que ter esse trabalho psicológico, né? A gente precisa ter uma cabeça boa para o tratamento, tá? E da parte da oncologia, principalmente, a gente precisa disso. Próxima pergunta, já está finalizando aqui o nosso podcast. Quais avanços recentes no tratamento têm melhorado o prognóstico para pacientes com câncer gastrointestinal? Olha, hoje em dia, de uma forma, vamos dizer, uma forma bem abrangente, né? As cirurgias hoje também, né? A gente tem cirurgias menos invasivas, né? Que a gente realiza também, né? Que uma recuperação mais rápida do paciente. Hoje em dia também a gente tem as quimioterapia também, né? Que estão mais específicas, que respondem bem mais o paciente. Mesmo o paciente chegando com um caso mais avançado, hoje a gente tem quimioterapia que tem excelentes resultados, o paciente consegue ter uma sobrevida, viver bem, tá? Mas um principal fator para a gente melhorar o prognóstico é o diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico precoce é o fundamental, tá? Mesmo todo o advento das medicações da quimioterapia, advento das cirurgias menos invasivas, se nós não evitarmos medidas que possam diminuir a quantidade de câncer, né? Nossa alimentação, atividade física e fazer os exames de rotina, o ideal é a gente evitar que vire um câncer antes de, como eu falo, o melhor prognóstico é não ter, tá? Então a gente tem que evitar fazer todas essas medidas para evitar que ele vire um câncer. Última pergunta. Após o tratamento cirúrgico, como é o acompanhamento a longo prazo para garantir que o câncer não retorne? Porque o câncer
pode retornar e não só Isso. no mesmo lugar como em outro. Isso. Então, o que acontece? Todo paciente que vai submeter uma cirurgia, no primeiro momento a gente faz todos os exames que a gente fala, o exame de estadiamento. O que é isso? Para saber se a doença está localizada ou se já tem algum sinal que ela possa estar espalhada, tá? Uhum. Então, a doença localizada, a gente faz a cirurgia e retira, tá? E a partir dessa cirurgia, a gente vai saber se o paciente vai precisar de quimioterapia ou não, tá? Então, todos os casos que o paciente faz a cirurgia, fez a quimio ou não fez a quimio, a gente faz um acompanhamento por pelo menos 5 anos, tá? Eles vão ter que fazer consultas regulares, exames de imagem, colonoscopia, que tudo tem um intervalo já programado para a gente ficar acompanhando para ver se essa doença pode voltar. Entendi. Ela pode voltar regionalmente, naquela parte do intestino próximo ali, tá? Ou pode voltar na distância, principalmente do intestino grosso, fígado, tá? Então a gente vai acompanhando para ver, incluindo aqueles exames de sangue que eu falei que são os marcadores tumorais. Uhum. Então eles ajudam durante o segmento a gente ficar acompanhando isso, tá? Então Perfeito. tudo vai depender do tipo de cirurgia e do estágio que vai estar o tumor. Mas vai ser acompanhado Sim, e... no pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 Pelo anos. menos 5 anos. E Tá? automaticamente, dependendo da família, toda a família vai sendo acompanhada também, Sempre né? vai acompanhada aí. A gente opera um paciente, depois chega o irmão, a esposa, doutor, eu quero fazer colonoscopia. Já Uhum. vai querendo fazer para ver se tem alguma coisa já. É como eu Tá? disse no começo, a sua Então, especialidade acaba conhecendo a família toda, né? Acabo conhecendo a família inteira que vai vindo, já vai querendo fazer os exames para saber se tem alguma coisa também, tá? Doutor Manuel Neto aqui com a gente, ele que é cirurgião oncológico, ajudou muito a gente, falando sobre as formas de prevenção, explicando um pouquinho como é que funciona tudo isso, essa doença que assombra muitas famílias, mas que é possível sim a gente se cuidar e que é só benefício a gente ter uma vida mais saudável, ter hábitos saudáveis, desde o nosso emocional, físico e espiritual, para manter não só hoje, como lá no futuro, a gente mais forte emocionalmente, mais Sim. forte fisicamente para enfrentar qualquer situação que venha. Sim, o importante é a gente tirar esse estigma do câncer, né? O câncer tem cura, tá? Então, a gente tem que tratar, resolver o problema do paciente. E o paciente precisa estar, como eu falo, junto com a gente, querer tratar junto com a gente para a gente chegar a um bom resultado, tá? Muito bem, tá aí, ó, o Instagram do Dr. Manuel, tá no link da vinheta nossa. Ele atende lá na Oncomed, que é aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, e no ITC também. Quem quiser alguma orientação, é só agendar a sua consulta agora só para o ano de 2025, certo? Isso. Janeiro já estamos aí de volta já. Muito bem. Então, muito obrigada, Dr. Manuel. Nada. Espero que na próxima a gente aborde outros assuntos e ajude mais pessoas ainda a se prevenir e ter esse cuidado eterno com o próprio corpo. Obrigado pelo convite e estamos à disposição aí, tá? Para tirar todas as dúvidas. Eu esqueci, mas ó, a Gami, que a gente tem parceria, mandou 2 produtinhos, vieram numa sacolinha super bonitinha, mas como eu esqueci e os produtinhos estão aqui, eu vou te entregar mesmo assim, tá? Tá ok, obrigado. Ó, é uma vitamina D em formato de gummizinho Ah, legal. e esse daqui, ó, é pra dormir melhor, que tem até night. Então, assim, pra você dormir melhor, não sei como é que tem melatonina. E o sono faz parte nosso também. A gente O precisa sono, dormir né? bem. Tá? Precisa. Dormir bem faz parte muito importante. E evitar, eu acho que assim, medicações que não são prescritas por um profissional, Sim, só porque sim. não tá tendo uma noite de sono boa, não tá, né, não tá bem psicologicamente, acaba se automedicando. Nunca se automedique. Exatamente isso. Obrigada, doutor Manuel. A gente se vê no próximo ano, tá? De 2025 agora. Até 2025 então, Dani. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.